Então todo dia eu tô aqui pedindo: "Volte logo por gentileza, pra gente conseguir retomar o ritmo alvinegro". Assim, Jéssica, você vai perguntar assim: "Copa do Mundo é legal?". É legal, é bacana, mas a gente sente falta do Corinthians, né, porque a gente convive muito mais com o Corinthians do que com a própria seleção brasileira. No entanto, sabe qual que é o maior erro? É a gente ficar comparando Corinthians com seleção brasileira. Esse é o problema, porque aí o clubismo vai querer falar mais alto no meu coração, justamente porque, a galera tá mandando mensagem aqui falando: "Coitado, Paraguai vai ter que enfrentar a França", e de fato vai ser um grande jogo, um grande desafio. Acho que Brasil e Noruega também vai trazer grandes lances, vai ser um jogo eletrizante. Eu tô super ansiosa. Deixa seu palpite. Qual que você acha que vai ser o placar? Conta pra mim, meu Brasil. Ó, vou te dizer, não vou deixar o meu palpite, por quê? Toda vez que eu deixo palpite acontece um placar negativo, então eu não vou me arriscar. Eu tô torcendo demais pra esse Brasil ganhar este hexa pra gente, mas lembrando de uma coisa, já na expectativa para o retorno do Corinthians paulista, Corinthians, você é maravilhoso. A gente tá assistindo, às vezes, assim, jogo do Brasil, né, a gente fica comentando lá na outra rede, mas sempre lembrando do nosso amado Esporte Clube Corinthians Paulista. É amor pra vida inteira. Hoje, inclusive, antes de começar a gravar os vídeos e trocar ideia com a galera, eu vinha recebendo muitas mensagens perguntando sobre essa possível saída do Yuri Alberto, que já começa a despertar um momento de preocupação, um momento assim, será que vai embora do Corinthians, né? Porque é realmente uma grande possibilidade. A gente vê que a janela vai ficando mais próxima, aí a gente sabe, olha, acho que nosso camisa 9 vai embora do Coringão. Não temos certeza, ainda tá rolando umas conversas nos bastidores, porém, Corinthians, e aí vai ficar uma pergunta, né, e acho que isso me veio à mente também quando eu comecei a ler as notícias do Corinthians hoje, justamente porque Yuri Alberto é um nome muito querido pela torcida do Corinthians, né. E aí, às vezes, estou assistindo seleção brasileira, eu falo: "Se Yuri tivesse ali nessa última linha da seleção brasileira, ele faria este gol?". Porque às vezes a gente vê ali uns deslizes, né, dos nossos atacantes, lógico que são nomes mágicos, não só o Vini Júnior que está sendo brilhante, para mim está sendo o destaque dessa seleção. Qual que está sendo esse destaque, o melhor jogador dessa seleção? Tinha uma grande expectativa sobre o futebol do Neymar, ele não teve ainda uma sequência para mostrar que veio, né, fazer honrar a camisa amarelinha, mas ainda assim, eu acho que se você considerar o Cunha, o Vini Júnior, né, o próprio Endrick, né, não queria elogiar o Endrick, porque daí me lembra o time verde, mas são nomes que estão ali nessa seleção brasileira para somar. Jéssica, mas o que que te lembrou o Corinthians no meio disso tudo? A qualidade, né, a qualidade a gente consegue fazer aqui um comparativo, porque os jogadores da seleção brasileira, eles têm essa facilidade de fazer a troca de bom passes, inclusive foi algo muito elogiado, tanto do lado do pessoal lá no Japão, quanto do lado da Coreia do Sul. Eu recebi várias mensagens, eles elogiando e falando: "Olha, o Brasil realmente tem uma liga, né, tem um samba no pé". Eles destacam muito essa coisa do samba brasileiro e falam: "É, Neymar, Brasil, carnaval". Lá fora tem uma imagem muito, assim, desenhada, né, o estereótipo do Brasil, carnaval, churrasco, coisas que a gente adora. No entanto, eu estava, antes de começar aqui a nossa resenha, falando com a galera sobre esse momento, né, que a Noruega está vivendo, de fato preocupante, assim como o Paraguai tem seus pontos, né, fortes ali. E no meio disso tudo, comecei a ler as notícias do Esporte Clube Corinthians Paulista. Você já ouviu falar dele, né? O maior clube do mundo. Quem não tem mundial, o problema não é meu. Por quê? O Corinthians está vivendo nos bastidores também momentos decisivos. A gente vai falar do nosso querido Diniz, vamos falar como é que tá rolando esses treinos, os detalhes aqui que a Fiel sempre pergunta. E vamos começar falando sobre essa possível saída do Yuri Alberto? Ai, você vai falar: "Jéssica, não acredito que ele vai embora". Eu tô nessa preocupação também. Sabe por quê? Mesmo que a gente sempre fale assim: "Poxa, o Yuri Alberto, ele é o jogador, o clube é muito maior". Sabe aquela frase que não existe nenhum jogador maior do que o Corinthians? A gente sabe isso, a gente vive isso na prática, né. No entanto, a galera tá mandando um "vai Corinthians" aí, é isso aí, deixa mensagem pra gente trocar ideia. Vou já já ler as perguntas também.
No entanto, a gente percebe que nosso camisa 9 está sendo sondado por vários clubes, né, principalmente da Europa. Agora, lendo essas notícias do Corinthians, eu fiquei pensando, eu falei: "Será que o Yuri Alberto vai embora do Corinthians nessa janela, sabe, depois que acabar a Copa do Mundo? Será que teremos uma despedida para o nosso camisa 9? Ele já está há muitos anos no Corinthians. E agora, ele indo embora, o Corinthians continua gigante, certo? Ou você pensa o contrário?" Nas vezes que eu leio as mensagens, eu vejo a galera falando: "Ah, porque sem o Yuri o Corinthians não vai ser nada". Falei: "Para com isso, o Corinthians vai continuar gigante, vai continuar importante". E aí lendo essas notícias hoje até o pessoal comentou, né, que tem jogadores, por exemplo, lá no Marrocos, que o pessoal comenta que: "Ah, eles são impressionantes, mas tem um jogador", não lembro o nome dele agora, mas tem um jogador que é o pilar do time, sem ele a seleção de Marrocos não é nada. Que coisa horrível, sabe, essa dependência. Você não pode ser dependente de um jogador para você ter um time forte. Imagina uma empresa que tem uma equipe de 20 pessoas, mas só uma que é o principal. Se essa uma decidir sair da empresa, o time inteiro vai quebrar, sabe. Eu lembro muito daquela Renato dependência que a gente tinha no Corinthians. Você lembra? Ah, eu sinto saudade de Renato Augusto nesse Corinthians, porque para mim era um dos maiores nomes, assim, da nossa geração. Mas agora, voltando a falar do senhor Yuri Alberto, me traz uma certa preocupação. E vamos fazer um comparativo, sabe com quem? Com o Neymar. Neymar na seleção brasileira. Porque a gente está vivendo essa Copa do Mundo. Não tem como não falar disso também. Todo mundo coloca uma expectativa gigante no Neymar. Mas se você parar para pensar, o Vini Júnior que tá sendo o jogador destaque desse grupo, sabe. E muita acho que é muito mérito do trabalho do Vini Júnior e da escolha do Ancelotti. E eu detesto elogiar técnico, né, porque eu acredito muito no trabalho do grupo e como que cada jogador vai se comportar. Sabe a jogada individual, assim, que tem, assim, eu lembro dessas jogadas individuais desse meio-campo do Corinthians feminino também, que é magnífico, e tá rolando aí já essa preparação, as brabas já voltaram a treinar, mas o senhor Yuri Alberto não é o principal jogador, assim, do Corinthians. Cada jogador tem um peso, tem a sua importância. Assim como na seleção brasileira, não é só formada por Neymar Júnior. Nós temos vários nomes, temos o próprio Martinelli que brilhou, né, nesse último jogo, nessa classificação diante do Japão. Então, ó, tem o Vini Júnior, Martinelli, tem nomes que vão formando um coletivo forte. E isso, Corinthians, é algo que tu sempre prova pra gente, que a força do grupo às vezes ela faz a diferença do que você apostar só numa jogada individual, sabe. E aí fica a pergunta, quem que é esse jogador chave desse Corinthians? E se você quiser deixar o jogador chave aí do Brasil, comenta aí também. Comenta que eu tô curiosa pra gente saber sobre isso. E agora, dentro dessas notícias, na hora que eu fiquei lendo, eu fiquei com uma outra dúvida, que você vai falar: "Por quê, Jéssica?" Envolvendo 2 nomes do Corinthians, que também me deixaram um pouco preocupada. A venda, possível saída do André Luiz ou do Breno Bidon. Aí você vai falar: "Jéssica, como assim?" A gente já imaginava que uma hora ou outra isso iria acontecer. Desde que chegou a proposta, se não me engano, do Milan para levar o André embora, a gente já ficou meio assim. Às vezes eu penso que o próprio André é um pouco subestimado, não só por, nível técnico, ele é muito dedicado, mas depois das polêmicas que ele se envolveu, acho que acabou abalando, arranhou um pouco a imagem dele. Mas no geral, esse Corinthians aí, considerando a saída do Bidon ou do André, quem que você acha que ia fazer mais falta neste Corinthians? Porque a gente tem que considerar essas saídas, sabe, é uma coisa inevitável. E aí a galera já chegou aqui inclusive uma informação que depois da eliminação para o Marrocos, o Ronald Koeman não é mais o técnico da seleção da Holanda, o professor do Memphis, né, lá na seleção da Holanda, e aí a gente vê, o trabalho como que é feito, né. Existe o imediatismo, não só no futebol brasileiro, mas na própria Holanda também, tanto que o Ronald já foi demitido. Mas voltando a falar deste Corinthians que é nossa prioridade, a gente imagina que uma possível saída do Bidon ou do André agora, pode gerar ali uma quebra nessa sinergia que existe na construção da jogada. E eu fico imaginando que talvez, sabe qual que é o maior erro? A gente colocar muita esperança só no André. Você vai falar: "Jéssica, por quê?"
Não que o André não tenha tanta habilidade, mas talvez o próprio Breno Bidon pode ser mais explorado. Você vê que quando o Bidon ele tá um pouco mais adiantado, ele consegue flutuar com mais dinâmica, e até mesmo quando o Dieguinho tá jogando ali, pode ser um ponta direita, por exemplo, ele consegue fazer um Corinthians chegar com mais facilidade. Até jogar ali talvez uma tabelinha com o Lingard, que também é um jogador chave, e ou vou te falar, ontem conversando com a galera sobre, as novidades do mundo da tecnologia, a gente falando assim: "Nossa, realmente, para uma empresa ou um clube de futebol investir nessas tecnologias que estão surgindo agora, tem que ter grana, né, porque se uma empresa ou um clube de futebol quiser colocar um sistema avançado para mapear a lesão do jogador, decidir qual treinamento que vai ser melhor para o grupo, tem que ter a grana para conseguir investir num um data center, nem que seja básico, para conseguir trazer um resultado legal, mas tem que ter dinheiro. E aí a turma ficou falando: "Jéssica, e o Corinthians?", né, porque na época que a gente trouxe o Memphis, ninguém imaginava que o Memphis jogaria no Corinthians, porque sim, temos as limitações financeiras, assim como qualquer clube de futebol aqui no Brasil, porque vocês falam do meu Corinthians, mas, tem um monte de clube aí endividado que tá devendo um monte de gente, mas ninguém fala nada, né, só falam do Coringão, porque o Corinthians é gigante. Você é maravilhoso, Corinthians. Aí, o que acontece? A gente não tinha grana para trazer o Memphis, conseguiu a parceria, trouxe o Memphis pra Itaquera. Itaquera, quase que saiu errada a palavra. E agora a gente também tem o Lingard. Então, são 2 nomes que fazem esse papel valioso nesse grupo, então a gente coloca sim nossa esperança neles. Mas aí vamos pensar junto, talvez seja um erro colocar essa mesma esperança no André Luiz. Jéssica, é porque ele é ruim? Não, porque talvez ele seja muito jovem para carregar essa responsabilidade de arrastar, levar o grupo nas costas, sabe? O próprio Lingard e o Memphis já são veteranos, já têm uma experiência internacional. Então isso acaba qualificando eles para conseguir lidar melhor com a pressão. Mas quando eu olho para o André, eu falo: "Nossa", eu enxergo não sei, me diz a sua opinião também. Eu enxergo hoje o Bidon muito mais maduro na tomada de decisão do que o próprio André Luiz. Então se o André sair agora do Corinthians, né, nessa próxima janela, nessa negociação aí, possível negociação que tá rolando, aí tudo bem, não vou achar que o Corinthians perdeu uma peça tão importante. Mas se mandar o bidão embora, aí vai ser sofrível. Vai ser difícil aceitar, porque se você olhar essa como eu te disse, essa criação de jogada do Corinthians com o Bidon, ela é muito melhor, ela é mais inteligente. Então você olha, por exemplo, até o nosso querido Bruno da seleção, ele também era muito contestado pela própria torcida do Brasil e hoje ele tá fazendo jogos super importantes, né. A gente tinha o Rafinha, que também é outro nome que a torcida rechaçou, assim, foi contra, porque você viu as lambanças que ele fez. Mas você percebe que uma decisão de um jogador pode comprometer toda a estrutura de trabalho que o técnico faz? E eu fico me perguntando, Corinthians, se tu tá corrigindo o que tem que ser corrigido nesse intervalo. Tem que corrigir, Corinthians. A vida ela tem que ser feita de uma rotina vitoriosa. Pega a sua rotina, transforma essa rotina em algo vitorioso, porque isso aí vai te dar uma vantagem diante dos adversários, diante dos problemas que vão surgindo. Inclusive, tem uma questão aqui, eu já vou separar, que a galera tá mandando um alô, vamos Coringão. Essa possível saída do André ou do Bidon também levanta essa ideia do Corinthians também não conseguir repor peças à altura, sabe? Do Corinthians não ter essa grana para resolver o problema agora. E é difícil, né, quando a gente vê o clube não ter essa liberdade financeira para fazer escolhas que vão ajudar, sabe? Ter a grana para resolver o problema e não é só pagar as despesas que chegam no dia a dia. Mas, por exemplo, se sai um Yuri Alberto, se sai o André Luiz, é ter esse recurso para conseguir fazer dar certo o que está surgindo no meio do caminho. E aí eu faço um comparativo com a seleção brasileira, porque, a seleção brasileira ela tem, toda a estrutura, né, não só porque o Brasil é considerado o país do futebol, mas tem essa estrutura para conseguir fazer dar certo, para conseguir ter um lugar bacana para treinar, são patrocinadores altíssimo nível que fazem esse patrocínio na amarelinha. Mas aí fica essa pressão muito maior, né. "Ai, vamos ser hexa, não vamos. Vamos ganhar agora da Noruega, não vamos". Eu acredito que o Brasil tem super potencial para conseguir
desenvolver aí um trabalho legal e conquistar este caneco para o povo brasileiro. A gente merece demais. Eu tô lendo aqui as perguntas e essa pergunta é muito boa. Ele falou assim, ele mandou um alô, mandou a pergunta dele aí, leu o QR Code, valeu, brigadão pelo presente. Ele mandou a pergunta: "Jéssica, você acha que o Corinthians está mais perto de se tornar uma potência tecnológica na gestão ou o ego dos bastidores ainda vai segurar a gente por muito tempo?". Isso é importante, né, porque se a gente considerar que o Corinthians sempre traz as novidades primeiro, comparado aos outros clubes, a gente imagina que o Corinthians tem potencial para alcançar o nível de um clube super moderno. Por quê? Pega o exemplo da Neoquímica Arena, né, o templo do futebol. Então a gente percebe que estrutura a gente tem. O CT Joaquim Grava também é maravilhoso, mas esse é um ponto interessante, porque ele perguntou aqui se o ego dos bastidores, se isso vai atrapalhar, como de fato atrapalha, né? Porque eu sempre recebo mensagem e eu vejo vocês discutindo na rede social sobre isso, porque o interesse do conselheiro, da gestão, do diretor não pode estar acima do interesse do clube. Isso tem que ser um ponto importante. Quando a gente fala para a fiel torcida participar e a diretoria ouvir a fiel torcida, é basicamente sobre isso, né, da gente conseguir fazer a torcida se sentir mais próxima do Corinthians, mais próxima dessas decisões que são melhores para o Corinthians. Então, em resumo, o Corinthians hoje está um pouco mais perto de se tornar uma não uma potência tecnológica, como você disse, mas está mais perto de ser um clube que inova, que não tem medo de arriscar. O Corinthians sempre traz essas novidades, não só em equipamento para treinar, mas está buscando sempre encontrar soluções que vão ajudar o time a tomar decisões melhores. Um bom exemplo disso é considerar essa renovação do estatuto, que eu vejo que é de extrema importância e a gente vai torcer para que dê muito certo. Então, Corinthians, potencial você tem, é só usar aí com inteligência que vai dar super certo. Eu tô na torcida, a gente vai sempre acompanhar e mandar um alô aí pra galera que tá participando. Valeu. E aí, Raul, valeu, vamos Corinthians. Ah, a Miroi também tá aqui assistindo, vamos Corinthians, direto do Japão, vamos Coringão, a galera aqui participando. Eu tenho recebido muitas mensagens da galera do Japão, dizendo que ficou super surpresa, assim, porque depois que a seleção eliminou o Japão, ainda assim eles foram abraçar o time japonês para consolar, essa postura do brasileiro é muito legal. Isso tem que existir, né, como eu sempre falo, futebol é alegria, é essa energia que tem que ser contagiante para continuar. Agora, essa alegria, ela se torna muito maior quando tem Corinthians. Você vai falar: "Jéssica é clubista demais", mas esse é um momento importante. Inclusive, agora que a CBF já detalhou aí essa primeira rodada, depois que vamos ter, término aí dessa pausa para a Copa do Mundo, é interessante que o nosso dinizismo está cobrando muito nessa intertemporada 2 pontos que eu acho crucial. Primeiro é esse ritmo intenso que o Corinthians tem que ter, tá, Corinthians? Troca de passe com velocidade. E o segundo ponto é a dedicação. Muitas vezes, nesse primeiro semestre, a gente, como torcedor, exigiu uma mudança de postura, né, dos jogadores. Essa mudança ela tem que estar presente, tem que jogar com raça e com coração, é o time do povo, é o Coringão, e é nessa energia que eu acho que o Diniz está querendo trazer, depois que a gente voltar aí, depois dessa pausa para a Copa do Mundo, o Fernando Diniz está super certo. Foi, acho que cirúrgico, de puxar a orelha, exigir nos treinos um alto nível. Esse alto nível ele tem que existir, né, não só para trazer uma marcação decente, às vezes bloco alto acaba deixando a desejar. Isso também acontece na seleção brasileira, eu fico chocada, falo: "Por que que eles não vão, né, um pouquinho mais alto na marcação, só para facilitar, dificultar a vida da saída de bola dos outros países ali que estão chegando em cima", porque ó, a Noruega vai vir com tudo. Então Brasil, faça a sua parte. E Corinthians, você faça a sua parte também diante do Cascavel quando tiver o amistoso. Jéssica, é amistoso. Eu quero ganhar. Eu quero gol, Corinthians. Vamos pra cima. Esses pontos aí, ritmo intenso e dedicação, são 2 coisas que o Fernando Diniz acertou. Tem que existir. Tem que existir em tudo que a gente faz nessa vida. E vamos pra cima, Coringão. Adorei trocar essa ideia aqui com vocês. Obrigada pelas mensagens aí, pelas perguntas. Vamos nos organizando aqui para respondendo. Continue conectados comigo em todas as redes. Vamos, vamos, Coringão. Beba água e vai, Corinthians.
Até a próxima.